Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará Avesso. Hoje nós vamos conversar com um secretário de Estado que tem uma das responsabilidades maiores. É o homem que é responsável pelo que deve ser prevenção da saúde. Até agora, nos últimos anos, aí 20, 30 anos, a gente tinha uma secretaria que era praticamente Secretaria da Doença. Cuidava do doente. Agora, me parece que houve uma inversão e há uma tentativa de impedir que a população fique doente. Nós vamos conversar com o homem responsável por isso, doutor Lula, secretário de Estado da Saúde. Doutor, boa noite. Boa noite. Essa afirmação que eu disse procede? É uma afirmação, Américo, que é uma afirmação ousada, mas em algum sentido ela tem razão. A gente convive no Brasil e no Maranhão de maneira pior ainda, por conta dos nossos indicadores históricos sociais, que acabam acarretando nos indicadores de saúde, com uma tripla carga de doenças, como a gente vem chamando. A gente tem doenças de infecção, doenças do século, que chamam doenças do século XVIII, por exemplo, a gente tem crianças morrendo com diarreia, né, que não era mais para acontecer, ou crianças morrendo por conta da qualidade da água que elas consomem. A gente tem doenças crônicas, que essa agenda chegou para a gente tem explosão de casos de câncer, a gente tem explosão de casos de diabetes, de hipertensão, e ao mesmo tempo a gente tem uma terceira carga de doenças, são as doenças de fatores exteriores, são doenças crônicas, por exemplo, o número de pessoas lesionadas em decorrência de acidentes de trânsito. Essa agenda a gente não conseguiu completar nenhum desses ciclos, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. E mais do que isso, historicamente, a gente vem apostando na política errada. A Organização Mundial de Saúde e todos os países da Europa já demonstraram que a aposta apenas tão somente no modelo hospitalocêntrico, no modelo onde a gente se cura o doente, não leva a nenhum tipo de solução. E mais do que isso, leva a um gasto equivocado. Na economia da saúde a gente aprende que a gente nunca tem dinheiro suficiente para a saúde, mas a gente deve usar de maneira racional o pouco dinheiro que se tem. E o que a gente faz? A gente gasta muito mal o dinheiro. Porque, vê só... Gasta mal por quê, doutor? Por que gasta mal? Porque a gente acaba gastando dinheiro com o paciente no hospital. Imagina, Américo. Quando o ideal seria evitar que ele fosse. O ideal seria evitar que ele fosse ao hospital. Se eu tenho um paciente que ele tem pressão alta, ele corre o risco de, se ele não tomar o remédio dele de maneira adequada, uma hora ele sofreu um AVC. Imagina aí quanto é que eu vou custar por dia com a diária dele da UTI, com a manutenção dele no hospital, posteriormente com a medicação, que é muito mais cara, com a reabilitação desse paciente se ele sofrer alguma sequela. Então é muito mais barato, eu sabendo que aquela pessoa tem problema de pressão alta, cuidar para que ele frequente regularmente o médico, para que ele faça atividade física, para que ele melhore a qualidade da sua alimentação, para que ele tome seu remédio. Te digo isso de maneira muito simples. Isso implica assistência direta. Isso implica assistência direta. A gente tem feito muitas parcerias com municípios. Eu dou um exemplo simples. 10 dias atrás, estive na cidade de Ribamar-Fiquene. Lá tinha um hospital que foi fechado, a gente reabriu o hospital em parceria com o município e o primeiro paciente do hospital, ele estava lá se queixando de pressão alta. Olha, eu tenho um probleminha de pressão alta, eu quero ver o médico, consultar aqui para olhar quanto a pressão dele estava a 22. Uma pressão que está a 22... Está para explodir qualquer hora. Ele está a qualquer hora podendo sofrer um AVC. Obviamente, aí foi feito o primeiro cuidado, o médico perguntou quantos dias ele não tomava remédio de pressão, se verificou que ele não estava tomando, pelo contrário, ele tinha uma alimentação também muito inadequada, com bastante sal. Então, assim, aquilo ali é um paciente que, com certeza, mais de menos dia estaria ocupando o leito de UTI se não se cuidar, porque ele vai sofrer um problema em decorrência desse problema da pressão alta. Uma diária no UTI é uma média de R$2.000 por dia por paciente. Se o paciente ficar 30 dias, eu gasto R$60 mil só com aquele paciente no UTI. Ao passo que o senhor, deixa eu só interromper, ao passo que o senhor fizer uma medicação correta, não gasta 10% disso. Muito menos que isso. Ele vai ter o remédio dele, que é dado pela farmácia básica,
que ele vai gastar algumas centenas de reais por ano, muito menos de R$1.000. Então, ele poderia passar um mês na UTI para a gente gastar R$60.000 com ele, ou a gente pode dar o cuidado adequado para evitar a doença dele. Então, assim, infelizmente, a gente tem uma agenda muito equivocada no Brasil, onde a gente gasta mal dinheiro porque a gente cuida do doente, a gente não evita que a doença aconteça. Essa inversão, ela implica em quê? Em logística, em custo? Implica o quê? Ela implica, sobretudo, Américo, numa mudança de paradigma. É meio que uma inversão do que a Secretaria historicamente fez. Como aconteceria essa inversão? Como aconteceu? A gente passou, a partir de 2015, dar maior suporte aos municípios para que eles tivessem também esse cuidado com a atenção básica. A Força Estadual de Saúde é um exemplo disso. O que é a Força Estadual de Saúde? O que é a Força Estadual de Saúde? Nos 30 municípios com menos IDH, com menor IDH, com pior indicador de IDH, a gente fez o concurso. Pela primeira vez, a gente forneceu a profissionais para que pudessem trabalhar nesses municípios. Como? A gente ofereceu salários mais vantajosos, bem acima do valor de mercado, mas para que os profissionais pudessem residir nesses municípios. Então, esses profissionais se abrem um leque para que tipo de profissão? Para profissionais da área de saúde, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros. Então, a gente tem nos 30 municípios esses profissionais atuando juntamente com o município. Não é que o município vai tirar seu programa, é que esses profissionais vêm aderir ao programa que já tem no município. Então, qual é o papel? No lugar de ficar aqui, a gente ficar sentado dentro de uma sala esperando o doente chegar, não. Esses profissionais têm de andar de casa em casa, procurar as grávidas, procurar os idosos, procurar os hipertensos, os diabéticos, ter o cadastro de cada uma dessas pessoas. Isso é facilitado porque esses municípios de menor IDH também não são municípios tão populosos assim, e ter condição de fazer a condição individual de cada um deles, para evitar, para cuidar. O senhor está me dizendo que está sendo tentado nesse município pequeno, um desses aí, o acompanhamento individual? Individual, de cada um deles. A nossa meta é que a gente possa saber... Não é muita ambição, doutor? É ambição, mas é o futuro. É possível fazer isso, ainda mais com o sistema que a gente tem condição de desenvolver. A nossa meta para o futuro, Américo, é que a gente tenha condição, por exemplo, de acompanhar cada grávida, acompanhar cada criança. A carteira de vacinação que a gente tem hoje, que é só um papelzinho, com um indicador se a criança vacinou ou não, aquilo ali é valiosíssimo. Onde é que está essa informação hoje? A gente não tem. Então, junto com o Ministério da Saúde, a gente já colocou isso como um projeto a ser desenvolvido aqui no Estado. A gente quer desenvolver ainda numa dessas cidades de menor IDH, para que a gente tenha o controle vacinal de todas essas crianças. Como? O sistema de dados. Não é difícil. Agora a gente tem que investir um pouquinho do que a gente nunca investiu. Ter o cuidado com cada criança, com cada mãe dessa, é essencial. Porque se a gente dá a vacinação adequada para a criança, nessa primeira infância, a gente diminui a mortalidade infantil. Se a gente dá acompanhamento para essa mãe, para essa grávida, a gente diminui a mortalidade materna. Tudo isso são problemas históricos do Estado, que a gente nunca fez questão de enfrentar, de fato, como um problema terrível que é. Logo que o senhor tomou posse, o senhor foi convidado e aceitou e veio aqui ao avesso. Era ainda... O senhor tinha acabado de entrar na secretaria, substituindo o doutor Pacheco, parece. O senhor não tinha noção da herança que estava recebendo. Em rápidas pinceladas, essa herança. A herança é uma herança maligna. Eu diria que a vida é feita de sonhos, mas a vida também é feita de pesadelos. O senhor diz que essa herança é um pesadelo? A herança é um pesadelo. É um pesadelo que vive a atormentar. A secretaria ainda vai fazê-lo por alguns anos, porque a gente não tem como dar uma guinada. O senhor está usando o tempo presente. Vive? Vive. Ainda pesa essa herança? Ainda pesa. Porque na saúde, diferente de algumas outras áreas, a gente não tem condição de simplesmente virar o carro num cavalo de pau. A gente anda num vagão, num trem enorme, numa máquina grande, lenta, e tem de ir consertando vagão por vagão. A gente não tem condição, por exemplo, de simplesmente dizer assim, olha, esse modelo de hospital de 20 leitos aqui, a OMS disse que estava errada, o Ministério da Saúde disse que estava errado, os professores da UFMA disseram que estava errado, os funcionários do SUS disseram que estava errado, eu não quero mais nenhum desses hospítais. Eu não tenho como fazer isso. Não pode fechar. Eu não posso fechar os olhos para isso.
Eu não posso simplesmente dizer assim, olha, está errado, todo mundo, toda a política de saúde que a gente adotou, esse investimento enorme que se teve em cada um desses hospitais, foram mais de 50 inaugurados, 18 milhões de reais em obra, 4, 5 milhões de reais em equipamento, multiplica isso pelo Eles total estavam de todos hospitais. equipados? Todos equipados. Multiplica isso pelo total de hospitais. E a OMS diz que nenhum desses, praticamente, deveria ter sido construído. O governo federal não dá dinheiro, inclusive, para... O governo federal não os reconhece enquanto hospitais, diz que o modelo é equivocado e, por isso, não os financia. O financiamento desses hospitais, que hoje pertence aos municípios, ele é feito ainda pelo Estado. A gente financia, de acordo com a produção, cada um deles em até 100 mil reais por mês. O que, às vezes, ainda é insuficiente. O município ainda arca uma parte do hospital com seus próprios recursos. Mas é um modelo completamente equivocado de saúde, que deve funcionar a partir de sistemas regionais, se pensando a saúde a partir da atenção primária de modo regionalizado, e não de modo eleitoreiro, como foi o que se pensou ao construir os hospitais de 20 leitos. Eleitoreiro? Eleitoreiro, tão simplesmente. Se a gente faz uma dinâmica de tentar racionalizar o motivo pelo qual foram construídos os hospitais naqueles determinados lugares, e a gente faz um casamento com a votação de determinadas pessoas nas últimas eleições, a gente vai ter uma coincidência impensável. Coincidência é um termo elegante, né? Para chamar safadeza. Desculpe. O senhor acha, então, que vai partir para cobrir através da regionalização, o senhor acha que é possível cobrir o Estado? É possível cobrir o Estado, a gente está terminando essa tarefa. Qual é o erro do hospital de 20 leitos? É importante que se diga. Lula, você é contra o hospital e município? Não, não sou. Eu acho que a saúde tem mesmo que estar perto da casa das pessoas. O problema é que o hospital ele tem que ser resolutivo. Ele não pode ser simplesmente um local para onde eu estou encaminhando. E os hospitais de 20 leitos, infelizmente, eles são apenas um rito de passagem para outro local. Então, não tinha sentido eu gastar esse dinheiro todo que se tinha, financiamento do BNDES, para uma estrutura que, no fim das contas, ela não vai dar resultado, nem a médio, nem a longo prazo. Os senhores, o governo instalou um grande hospital em Pinheiro, não é isso? A gente instalou um hospital de grande porte em Pinheiro, em Santo Inês, em Bacabal. Eu pergunto o seguinte, Pinheiro, ele cobre aquilo, São Vicente de Ferro, São João, é pensado nisso? É pensado nisso, exatamente. Esses hospitais são os que a gente chama de hospitais macro-regionais. Ele pega mais do que a região de Pinheiro, ele pega até outros municípios que estão naquele entorno, para resolver os problemas daquela região. Então, é um grande hospital com capacidade de resolver cirurgia, de resolver UTI, de resolver diálise, de resolver os grandes problemas que aquela região enfrenta, sem precisar, na maior parte dos casos, via São Luís. A gente tenta ofertar o maior número de profissionais possível para aquele hospital funcionar para aquela região. Então, aquela procissão que acontecia na direção de São Luís está diminuindo? Tem diminuído e vai diminuir ainda mais porque a gente está concluindo com a entrega de mais de 2 hospitais regionais para fechar praticamente todas as regiões do estado. Secretário, nosso primeiro bloco está esgotando, a gente volta já, aguarde, não demora muito, é só um instante.